Boa noite, pessoal. Como todos estão? Estamos aqui para mais uma live do projeto EGRIC TV, Caverneiros Virtuais. Essa é a nossa nona live. Já estamos entrando aí no nosso terceiro mês de projeto, um projeto de muito sucesso e que só tem muito sucesso devido à participação de todos, a adesão de toda a comunidade e o retorno da mesma. Hoje nós vamos ter uma live muito especial, como todas as anteriores também, e conosco nós teremos o Rubens Hart, que é uma grande referência em kart que a gente tem no país. E antes de começar o nosso bate-papo, eu venho aqui falar novamente sobre a vaquinha, que é para ajudar a comunidade do bairro da Serra, no Petá. Então, quem puder ajudar, é só seguir com o QR Code e comentar e escanear esse QR Code, e fazer uma doação quando vocês acharem necessários. Enfim, mais uma vez, obrigado por estarem aqui presentes e sem mais delongas, vamos começar. Agora eu vou chamar aqui o Rubens para bater um papo comigo. Boa noite, Rubens. Boa noite. Muito obrigado por ter aceitado. Por ter aceitado o nosso convite. Ok. Não, eu que agradeço, sabe? Acho que é uma oportunidade de trocar ideias aí com o pessoal, né? Expor um pouquinho do que eu penso. E aprender também, né? Porque a gente sempre aprende com os outros, então é legal essa troca de informações. Isso mesmo. Enfim, Rubens, quem é você? Boa pergunta. Quem sabe algum dia eu tenho uma boa resposta. Vamos pensar assim, no meu perfil do Face eu coloquei geografia, xadrez, tiro com arco, fotografia, radioamadorismo, ponto. Não necessariamente nessa ordem. É claro que em cada momento da vida a gente se foca mais numa coisa ou noutra, mas acho que nesse resumo aí diz um pouquinho de tudo que eu mexo. Óbvio que eu falo geografia de uma forma genérica, porque no meu perfil do Face não tem só karstólogo, né? Senão eu ia colocar lá geomorfologia ou até karstologia, que seria mais adequado. Mas enfim, dentro desse hall de atividades aí, a geografia sem dúvida de um peso muito grande para mim. Legal, então quer dizer que inclusive você é um grande enxadrista. Grande não. Sou um grande entusiasta, mas já consegui aí medalha em torneio, mas coisas mais tranquilas, né? Mas enfim, jogo xadrez sim, gosto, tô online aí nas principais plataformas, aí dá para brincar um pouquinho. Que legal. E Rubens, como que você começou na espeleologia? Olha, por incrível que pareça, eu comecei com o pessoal do CEP, Centro de Espeleologia e Pesquisas Históricas. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma das primeiras que eu tenho vestido a caráter, né? É claro que as primeiras vezes que eu fui para a caverna era jeans, tênis, enfim. Mas foi até difícil achar fotos. Normalmente eu estou atrás da câmera, não estou na frente. E o CEP, o Centro de Espeleologia e Pesquisas Históricas, é um grupo lá de São José dos Campos, que começou com alunos da Faculdade de História, por isso que eles puseram História no meio do nome. E a partir daí eu comecei a sair, comecei a trabalhar com eles, aprendi todas as técnicas básicas lá, e a gente ia no Petar muito, né? E eu pude conhecer as principais cavernas, pude entrar em contato com o karst mais intimamente, vamos dizer assim, e fui cada vez mais me dedicando à espeleologia. Mas começou realmente em São José dos Campos, final dos anos 80, 89, 90, por aí, com o CEP, Centro de Espeleologia e Pesquisas Históricas. Eles davam curso no SESC da cidade, eu fui fazer um desses cursos. Meu gosto por caverna já vinha de antes, mas que eu realmente me dediquei, eu fui aprender, foi nessa época. Legal, e daí você não parou mais. Pegou o vírus, a espeleologia e já era. Pois é, né? Na época que eu comecei, a gente falava que a gente ficava viciado no cheiro do carbureto, né? Então não poderia ficar. Hoje em dia não tem mais carbureto, mas a gente continua.
Então a tese do cheiro de carbureto foi por água abaixo. A questão é essa, porque como a galera continua e sempre tem gente nova, o carbureto talvez ele era um a mais ali para o povo pegar, mas o povo novo aí da era do LED, né? Eles conseguem pegar muito esse amor pelas cavernas ainda, né? Pois é. Vamos levando, né? O negócio é esse. Inclusive na foto que apareceu lá na foto anterior aí, você estava com carbureteira mesmo, né? Tinha lá o famigerado caninho, a carbureteira pendurada na cintura, né? E o fogo no capacete. Né? A gente usava muito também quando fazia topografia, fogo na base, para poder mirar direitinho, né? Enfim. Então, aquela luz amarela. exato. E até hoje eu acho melhor a luz do capacete do que a de LED. É a de LED que funciona bem, eu uso, mas eu ainda gosto do carbureto. Você ainda tem uma pedrinha de carbureto, você de vez em quando vai lá e cheira ela, pode contar. Opa, claro, não pode perder o vício, né? Não, boa. E como que. Eu sei que você passou pela SBE também. E como foi essa experiência na SBE? E eu sei que quando você estava na SBE, você esteve envolvido também com a parte de cadastro, de cavernas. Conta um pouquinho essa história pra gente, por favor. Tá, isso aí. Bom, no início dos anos 90, acho que 91, 90, 91, houve uma comissão de reestruturação na Sociedade Brasileira de Espeleologia e eu integrei essa comissão. Eu fui um dos integrantes. A ideia era escrever um novo estatuto, eleger uma nova diretoria, fazer com que a coisa funcionasse. E aí, nessa brincadeira, eu acabei conhecendo a turma toda, né? Zé Ayrton, Scala, que acabou assumindo, o Zé Ayrton acabou assumindo a diretoria naquela época. E, em função de ter participado da comissão, de ter feito tudo, eu consegui não, né? Eu fui convidado a integrar a chapa do Zé Ayrton e inicialmente eu entrei como conselheiro, acho, depois entrei como secretário, cheguei até a vice-presidência nas 3 gestões lá do Zé Ayrton. E nesse tempo todo eu passei a ajudar com o que eu podia, né? Como a minha primeira formação é em computação, e nessa época eu ainda não era geógrafo, eu era analista de sistemas lá na Embraer, em São José dos Campos. Eu Computeiro. comecei a... Computeiro, como dizem. Computeiro, pois é. Aí eu comecei a ajudar automatizando o cadastro dos sócios, uma série de coisas. E nessa época, quem cuidava do cadastro era o Roberto Rodrigues, lá de São Paulo. Ele trabalhava com um banco de dados em DBase. Então você tinha que ter o software, abrir o banco de dados para poder gerenciar os dados, fazer as pesquisas, etc. Né? E eu trabalhava muito com Clipper, eu programava em Clipper, né? Então, para não depender do DBase, para ficar mais fácil, inclusive para a secretária da SBE, que não era alguém muito esperta em computação, vamos dizer assim, o que eu fiz? Eu desenvolvi um software em Clipper que pegava o banco de dados todinho feito pelo Roberto Rodrigues, então não tenho mérito nenhum no banco de dados em si, mas eu fiz um sistema que permitia acessar o banco de dados, fazer consulta, imprimir relatórios, enfim, toda a parte do sistema de cavernas, de consulta ao banco de dados de cavidades naturais, o software atendia, né? Depois, obviamente, eu saí, hoje em dia já tem coisa muito melhor, tá? O software já está internet, enfim, né? Mas naquela época era o DOS ainda, né? Clipper, o Windows estava começando, então funcionava em ambiente DOS, o Clipper, e para a época foi um avanço legal porque facilitou bem o acesso ao manuseio do banco de dados. Então você tem uma super contribuição aí para a modernização do sistema de cadastro de cavernas do Brasil, que hoje a gente tem aí o CNC e tudo mais. Sim, mas para a época foi uma contribuição, né? Hoje hoje está completamente ultrapassada. Né? Não, mas a história é feita assim. No momento ele não era ultrapassado, no momento ele era avançado, né? E por quanto tempo ficou mais ou menos esse sistema? Ele funcionou por uns 5 ou 6 anos, mais ou menos. Aí, depois, por volta de fim dos anos 90, início dos anos 2000, a Milene começou a trabalhar num banco de dados em Access.
E aí já começou a migrar para Axis, já começou a incluir novos campos. Depois, aí eu já meio que perdi controle, porque eu já não estava mais na diretoria. Eu não sei quem mais foi trabalhando no banco de dados. Sei que depois teve várias pessoas envolvidas aí até chegar no banco de dados da internet, né? Isso hoje quem está à frente é o Rogério Delantoni e o Ricardo Martinelli, se eu não me engano. Tá. Aí não tá sabendo desse detalhe, mas aí legal. Então, seguindo aqui, você poderia nos contar uma história interessante, que eu sei que você participou, relacionados ao Procad e o mapeamento de uma série de holofotes na Caverna do Diabo. Que história foi essa? Isso aí foi uma bela de uma sacanagem do senhor Clayton Lino. Mesma coisa, né? Na mesma época da comissão de reestruturação, começou o Procad, o projeto Caverna do Diabo, né? E nesse projeto Caverna do Diabo, né, reuniram-se vários grupos, principalmente de São Paulo, mas era aberto para grupos de outros países. A gente já está vendo a planilha aí, né? O que acontece? A gente começou a topografia e foi dividido em equipes. Então, tinha uma equipe responsável por cada setor da caverna. E, na verdade, não era bem uma equipe, era um coordenador, né? Porque a cada nova expedição, o coordenador permanecia, mas toda a equipe podia mudar completamente. E aí, o que aconteceu? Eu peguei a coordenação da área turística e adjacências, né? O Salão dos Erectos, uns salões que tem logo abaixo ali da parte turística e tal. Eu todo feliz, comecei a topografia e tal, não sei o quê, né? Acho que eu tinha feito já uns 300 ou 400 metros do conduto. Falei, essa parte turística vai ser rapidinho, né? Daqui a pouco tô acabando. E isso aparece o Clayton, fala, não, a gente precisa de que você registre a posição de cada holofote que tem aqui na caverna, porque os holofotes, a gente precisa fazer um planejamento de iluminação, talvez tenha que tirar alguns, recolocar, trocar o tipo de lâmpada, e não tem nenhum registro de onde foram colocados esses holofotes. Então, você faz a topografia, mas você recomeça a topografia e dessa vez você assinala onde estão os holofotes, caixa de força, qualquer coisa relacionada. Eu falei, tá bom, né? A primeira parte tá ótimo, né? Beleza, voltamos lá no início, onde tem o holofote? Ali tem o holofote, legal. Faz lá uma medida, azimuth, distância e tal, vai para outro, daqui a pouco você começa a ir atrás de um holofote e tinha 2 ou 3 apagados no meio do caminho. E aí você tem que registrar os apagados também. Olha, eu sei que chegou um certo momento, a gente está topografando assim, para cada base, 3, 4 holofotes no mínimo. Nossa. Teve uma base que a gente topografou 18 holofotes. Né? A partir daquela base, a gente irradiou ali uma montanha de holofotes. Então a planilha mostra exatamente isso, né? Você vê lá a planilha, tem um ou outro avisado aí, holofote, aí não sei o que lá, holofote, aí outra coisa, holofote, caixa de força, né? São essas observações que estão aí. Exato. Então era uma coisa assim de louco, né? Porque a gente perdeu um tempo danado. Eu fiquei quase que todas as viagens da expedição nessa de topografar o holofote. Então foi assim, queria matar o Cleiton no final, né? Aí numa das últimas expedições eu me rebelei e falei, não, já tá tudo feito, agora eu vou visitar a caverna, porque até agora eu fiquei aqui na parte frontal ali, turística e adjacências, e não conheço a parte interna da caverna. Aí eu fui lá, entrei, fui fazer travessia, o Diabo 4, mas as primeiras expedições foram um mapeamento de holofote. E foram muitas expedições? Eu participei acho que de 6 ou 7, eu não me lembro agora. E em 5 delas foi com topografia. Que foi mapeando holofotes. Boa parte do tempo. É uma caverna sensacional, né? Assim, Não, é maravilhosa. Até hoje eu chego lá e principalmente, é óbvio, né? Quando você topografa, você conhece em muito detalhe. Ali na parte turística eu conheço detalhes que acho que pouca gente conhece, né? De cantinhos obscuros, assim que você entra, ainda tem agulhas, electites, que na parte turística propriamente dita ali você não vê mais, porque já foram quebradas, já foram destruídas, enfim. E o Rubens, nós temos o prazer de ter como um dos membros do EGRIC. Como que você conheceu o EGRIC? Você poderia nos contar um pouco da sua experiência quando você esteve ativo no grupo?
Então, na verdade, quando eu me envolvi com cavernas, né, eu comecei a me interessar mais tecnicamente pelo assunto e não só pela exploração, né. Então, no início era exploração, era tirar foto, que eu sempre gostei de fotografia, né. E poxa, que beleza, vamos tirar foto, vamos visitar, vamos conhecer as cavernas, legal. Só que eu fui me interessando em conhecer, tecnicamente, entender um pouquinho melhor o que que eram aquelas cavernas, por que que elas estavam lá, né, por que elas surgiram, enfim. E aí comecei a ler de coisas de geomorfologia, coisas de geologia, né, e poxa, fui me interessando cada vez mais do assunto. Até que eu literalmente decidi mudar de profissão. Eu continuava trabalhando com informática, fiz uma faculdade de geografia, mas já fiz com um foco, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado na área, né. Legal. Então eu larguei a computação e mergulhei de cabeça na geografia, né. Aí, a partir daí eu comecei, depois de graduado, eu fui para Rio Claro, já com a intenção de fazer mestrado, então eu tinha em mente o Christophe Folletti, né, que na época já tinha falecido, mas eu imaginei, bom, se o Christophe Folletti, que é um dos principais geomorfólogos brasileiros, era lá da Unesp, ele deve ter deixado um legado, né, deve ter deixado professores lá que possam desenvolver o assunto, que vai ser legal, etc. Aí eu vim para o Unesp com a cara e com a coragem, ainda morava em Monte Sião nessa época. Eu desci com um anteprojeto, eu elaborei um projeto do que eu gostaria de trabalhar com 4 páginas, não tinha um local definido ainda, mas tinha mais ou menos as ideias essenciais. E aí eu fui procurar a Yandara, que na época era a única pessoa que estava orientando na área de geomorfologia. Então eu falei, poxa, se é ela que tem, é ela que vai ser, né? Não sabia quem era, não tinha noção nem nada. Então eu cheguei lá na secretaria, gostaria de falar com a professora Yandara. Aí me indicaram a sala dela, fui até a sala dela, não estava lá. Não estava lá e um dos orientantes dela falou, não, ela está ali fora, daqui a pouco ela chega aí. E aí eu sentei ali fora, daqui a pouco veio uma senhora, eu chamei a atenção, por favor, senhora Yandara? Sou sim. Meu nome é Rubens, tal, me apresentei. Aí apresentei o anteprojeto, falei, ela vai dar uma folheada, né? Meu, ela ficou lendo o anteprojeto inteirinho. Lia, parava, pensava, lia mais um pouco. Então foi um desespero, porque você chega lá, aluno de graduação, pega uma doutora, ela vai lendo com aquela cara séria pra caramba, puta num silêncio, né, que tava só nós dois ali, ela lendo, 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 em silêncio, ela lendo, 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 falei, caramba, né, me ferrei. E foi o contrário, ela gostou, falou, não, muito, muito interessante e tal, vamos desenvolver sim. E aí foi bem, bem interessante. A partir daí eu acabei entrando numa especialização, primeiro, com ela, né, porque acho que ela quis me testar, falou, vamos fazer um estágio de especialização e tal, e eu serei sua orientadora, tal, desenvolve um tema ligado ao CARS, mas não precisa ser o mesmo que você pretende desenvolver no mestrado, tal. Então aí eu comecei com uma especialização em arenitos, né? E aí tem influência do EGRIC nisso, a hora que eu falar do EGRIC a gente conversa mais sobre isso. E depois aí eu fiz o mestrado já com calcário, né? Porque o meu interesse desde o início era o calcário, quando eu fui para lá. E no doutorado eu acabei voltando pros arenitos, né? Mas minha ligação com o IGRIC foi que a hora que eu fui para Rio Claro, obviamente eu precisava ter contato com o pessoal que mexia com caverna, porque se eu vou trabalhar com cavernas, não vou morar, estava já planejando mudança para a cidade e tal, falei, bom, preciso ter contato com um grupo daqui e tal, né? E eu já sabia da existência do IGRIC, primeiro por ter participado da SBE, e o IGRIC tem história já na SBE, acho que o primeiro congresso brasileiro foi o IGRIC, enfim. E aí eu falei, bom, vamos procurar o pessoal do IGRIC, né? Aí comecei a fuçar lá dentro da Unesp, achei a turma e consegui entrar em contato aí e integrar o grupo. E você ficou quanto tempo acompanhando as atividades do grupo, o período do mestrado e do doutorado? Bom, tanto o mestrado quanto o doutorado tiveram participação de membros do IGRIC, né? O Rogério Del Antônio, ele fez parte da especialização do mestrado e do doutorado. Em todos eles ele estava presente de alguma forma. Então, é alguém que está lá há muito tempo, né? O Ricardo, então, também participou bastante, me ajudou, me levou em algumas cavernas que eu não estava sabendo chegar, enfim.
Então, teve participação do pessoal da EGRIC, sim, em vários casos. Ai, caramba, como é que ela chama? Esqueci o nome dela, mas ela me ajudou bastante também. O pessoal chamava ela de Valdívia. Qual que era o nome dela? Talvez Bom, o alguém pessoal da responda. EGRIC deve ser... Hã? O pessoal da Talvez EGRIC... alguém responda aí. Já, já. Daqui a pouco alguém do EGRIC aparece aí e coloca. Mas, enfim, ela foi de muita importância, me ajudou bastante no Abrigo da Glória. A gente refez a topografia, eu e ela sozinhos, né? E fotografia. O Abrigo da Glória tem umas coisas interessantes para a área de casting e arenito. Enfim, né? Foi uma coisa bem, bem legal esse processo todo aí de integração com o EGRIC. E eu devo muito ao EGRIC. O EGRIC é a chave para tudo que eu fiz, que eu desenvolvi do ponto de vista acadêmico. Sem o EGRIC, eu não teria chegado nisso. Não. Que legal. Eu vi que você falou que passou por Monte Sião. Então você também participou de um grupo lá, o grupo de Monte Sião. Junto com o Aí, Nivaldo. colocaram o nome dela aí, Cíntia. A Cíntia Stumpf. É isso aí. Bom, então, com relação aos grupos, é o seguinte: depois que eu saí do CEP, que eu era lá em São José dos Campos, eu comecei a trabalhar com a SBE e o Zé Ayrton, na época, estava abrindo um colégio objetivo lá em Monte Sião, junto com os sócios dele, e precisava de um professor de informática. Então, eu acabei... Na época, eu tinha saído da Embraer, a Embraer ia ser privatizada, teve demissão em massa, eu fui mais um dos demitidos, né? E aí o Zé falou, vem trabalhar aqui, estamos precisando de professor, tal, aí você vem para cá. Aí meti as caras. Então eu saí do CEP e virei membro do EGMS. Só que antes de virar membro do EGMS, já no finalzinho da minha estadia lá em São José, eu integrei o GESCamp, em Campinas, com o Scala e a turma deles, né? Eu comecei a ir lá para o GESCamp por causa de treinamento de vertical, que eles tinham uma base muito boa. Então fui aprender a parte de vertical com eles. E aí comecei a sair com eles, então durante um tempo fui membro do GESCamp, aí eu fui para o EGMS, né, em Monte Sião, e do EGMS eu vim para o EGRIC, com um intercâmbio aí com a França, né, que eu entrei no KNEC lá na França também. Então, Você rodou, hein? Tem bastante coisa aí, sim. E aí é bem interessante, né, porque você acaba tendo... Cada grupo te acrescenta alguma coisa. Cada grupo te traz uma coisa diferente, tem alguém com uma experiência diferente, tem alguém com uma visão diferente, tem alguém com... Então, o fato de você rodar em vários grupos, na verdade, te dá um crescimento muito grande, né? Porque as pessoas dos grupos você acaba conhecendo, independente de você fazer parte dele ou não, porque sempre estão nos eventos e tal. Então, você conhece, sei lá, eu praticamente conheço gente da maioria dos grupos aqui de São Paulo, né? E vários de outros estados. Agora, quando você vai mudando de grupo, a forma de fazer espeleologia, os locais que o grupo visita, tal, então isso te acrescenta bastante. Eu acho bem legal. É bem isso. Atualmente estou no meu terceiro grupo, né? Estou no EGRIC, mas antes do EGRIC participei ativamente do Guano Espério, lá em Belo Horizonte, e antes do Guano eu era do Mocós pelo grupo em Diamantina, que eu ajudei a fundar, quando eu Legal. comecei na espeleologia. É a mesma coisa, né? Vai trocando experiências, vai crescendo com isso, né? Sim, você aprende bastante, conhece muita gente, vê realidades diferentes. É o que você disse, né? Mas, o Rubens, o seu mestrado foi desenvolvido em rochas carbonáticas na região central do Brasil, né? Como foi a experiência e a importância para o estudo de rochas não carbonáticas? Tá, eu acho que antes eu deveria falar um pouquinho sobre como eu fui parar em rochas não carbonáticas. Verdade, verdade. Tá? Porque é meio... Tem que ter um pouco de história aí até chegar nos arenitos, né? Que lá em São José dos Campos, no CEP, né, o que acontece? A região de São José dos Campos é cristalino, é granito principalmente, né? Tem lá uns granitóides, tem uns guinais e tal, mas muito granito. E a gente lá, para ir nas cavernas, a gente ia lá no Petar. Petar é 400 quilômetros de distância, as estradas não eram tão boas quanto hoje, os carros também não, então a gente demorava 6, 7 horas de viagem para ir, 6, 7 horas de viagem para voltar, então não era qualquer hora que a gente conseguia estar lá.
Então, nessa brincadeira aí, o que a gente chegou? Vamos procurar coisa aqui por perto, né? Será que tem cavernas por aqui e tal? E aí começou a fuçar e descobriu que tinha umas cavernas em granito. E essas cavernas em granito ficavam ali em meio caminho entre São José dos Campos e Campos do Jordão. Então a gente subiu a serra e fomos lá ver as cavernas em granitos e nos surpreendeu. Caverna de blocos, né, uma série de blocos abatidos, mas assim, chegava a ter zona escura, tem o rio correndo dentro, então uma coisa muito bonita. Imagino que a foto já esteja aí ou não? Agora a gente vai passar agora. Peraí. Então tem uma foto aí, isso, essa foto aí. Essa foto então mostra exatamente um detalhe desse tipo de caverna, né? E lá tem várias. São várias cavernas em granito, não é uma só. A gente chegou a mapear, acho que 4 delas, tinha mais lá que a gente não mapeou. Uma delas, inclusive, era bem complicada porque estava no vale de um riacho e ela tinha assim muitas passagens em meio aos blocos, né? Então dava mais de um conduto, e para fazer topografia em meio de bloco, você perde as referências, né? Não é tão simples quanto a topografia do calcário. Essa aí a gente nunca topografou efetivamente. E já essa que está aparecendo na foto, né, que é Lavras 2, essa foi uma das cavernas, das maiores cavernas que a gente encontrou e das que foram topografadas, né? Então foi uma experiência muito legal de granito, para a gente ver um ambiente completamente diferente do calcário, né? E chamou a atenção. E granito é um ralador humano, né? Oi? O granito, por si só, ele é um ralador humano, né? Sim, sim. Muito áspera a rocha, você tem que estar com um macacão bom, bota boa, porque você se rala tudo. Aí, com o pessoal do GESCAMP, eu tive meu primeiro contato com os arenitos, porque a gente foi lá para Altinópolis, né? O Scala tinha entrado em contato com o pessoal da prefeitura e tinha interesse lá em uma série de grutas em arenito lá, que já eram conhecidas. E a gente foi, principalmente, rodou as grutas lá, mas tinha a gruta chamada Duas Bocas, que era uma gruta em arenito que tinha sido descoberta há não muito tempo na época. E a gente foi lá, acho que foi a primeira topografia dela, né? Que aí tá, acho que a foto vai entrar agora, se é que não entrou ainda. A Duas Bocas, então, foi uma dessas cavernas em arenito, acho que foi a primeira vez que eu topografei em arenito também, né? A gente fez o mapa dela e, obviamente, visitou lá as várias cavernas em granito que tinha na região, tal, mas foi meu primeiro contato com arenito, aliás, desculpa, né? Os diversas cavernas em arenito da região, foi meu primeiro contato com arenito, então foi bem interessante, que aí eu comecei a falar, poxa, os arenitos têm coisas interessantes, né? Tem coisas que chamam a atenção. E aí começou a semente do arenito, começou aí. Daí do GESCAMP eu fui para o GMS, Monte Sião, e lá é Monte Sião cristalino de novo. Só que lá é gneiss, né? Predomina o gneiss. E aí a gente começou a fuçar lá nas coisas e fomos nas caverninhas em gneiss, né? Tinham pelo menos 3 lá, acho que provavelmente deve ter mais, a gente não... Nada muito grande, acho que a maior delas tinha pouco mais de 20 metros, mas bem interessante. Então a gente ficou lá no GMS e a gente aproveitou para mexer um pouquinho com gneiss também. E depois, finalmente, eu vim para Rio Claro e aí sim eu caí nos arenitos aí da região, até porque tem muita caverninha arenito aí, né? E aí eu tive a oportunidade, aí você já está vendo a foto do Fazendão, que é uma das cavernas que foi chave na minha tese também. Fazendão, para quem não sabe, é a caverna Xodó do Egrique. É uma das principais cavernas Xodó do Egrique, que é a maior caverna de arenito da região, né? E então acaba que ela é uma caverna escola. O pessoal daqui, sempre os cursos de introdução, que na maioria das vezes a gente leva o pessoal para lá, explica. Todo mundo conhece daqui do Egrique, tem por obrigação conhecer a Fazendão. E o Fazendão, ela é fantástica, porque lá no Fazendão você tem uma série de formas na parede da caverna que são extremamente significativas para você falar em karst e arenito. Então, quando eu entro naquela caverna com o pessoal, eu gosto muito de chamar a atenção sobre essas formas, né, e explicar por que elas são significativas, enfim, porque realmente
elas são chave para você começar a entender o conceito de um karst não carbonático, né? E o arenito é talvez, junto com o quartzito ali, talvez a principal rocha para manter um karst não carbonático. E conta pra gente, então, como que foi a questão do seu mestrado, voltando para as rochas carbonáticas? Isso. Como eu comecei lá no início da história, né, eu fui para Rio Claro já com a ideia de fazer mestrado e eu queria fazer com rocha carbonática. Então foi bem nessa ideia. E eu tinha ajudado no levantamento da usina de Serra da Mesa, em Goiás, junto com o pessoal do EGMS lá de Brasília, né? Na verdade, não era o EGMS que estava fazendo, mas tinha várias pessoas do EGMS envolvidas e numa dessas aí eu fui convidado a participar e eu fui para lá ajudar a fazer o levantamento das cavernas que seriam inundadas pela usina de Serra da Mesa. E ao ir para lá, gostei da região tal, então minha ideia era fazer o mestrado com aquela região, porque já sabia onde estavam as cavernas, já conhecia a região, já tinha contatos tal. Falei, pô, fica fácil fazer o estudo aqui, né? Só que a hora que eu estava começando a fazer o estudo, a minha orientadora falou, olha, eu não sou especialista em karst. Posso te orientar muito na área de geomorfologia, posso discutir todas as questões do karst, mas seria legal se tivesse alguém de karst envolvido. Aí eu convidei o Augusto Auler para ser meu co-orientador, que nessa época ele já era doutor, né? Ele tinha terminado o doutorado acho que uns 2 anos antes. E ele sugeriu que eu mudasse para Cocalinho, porque Niquelândia, né, que é a região lá de Goiás, é muito ampla, é um karst muito mexido, com dobras, fraturas, tem vários afloramentos de rochas diferentes no meio, né? Então era uma coisa bem confusa. Falou, não, vamos fazer em Cocalinho. Em Cocalinho você tem um conjunto de morrotes calcários que estão isolados na paisagem, então fica fácil definir a área, fica fácil de trabalhar, e para um mestrado é legal. Falei, beleza, né? Aí eu fui para Cocalinho. Então, Cocalinho, fui conhecer a região junto com o Augusto. Na primeira viagem a gente não chegou, né? Era época de chuva, a gente não conseguiu passar lá nas estradas de terra até chegar lá em Cocalinho. E aí a gente voltou e depois de, né, acho que um mês depois, a gente foi para lá e aí sim a gente conseguiu chegar em Cocalinho. Em Cocalinho, Ali assim, é Mato Grosso. é Mato Grosso. Está quase na divisa com Goiás, né? Está bem nas margens do Araguaia ali, a cidade. Agora, a Serra do Calcário, ela fica 50 quilômetros depois da cidade, já dentro do estado de Mato Grosso, né? Então, aí eu fui lá para Cocalinho, né? E, poxa, tem uma caverna maravilhosa lá que o pessoal chama de Gruta do Lago Azul, da Lagoa Azul, cada um chama de um jeito, né? Que é muito similar à Gruta do Lago Azul lá de Bonito, né? A diferença é que o lago está mais perto da entrada. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é essa gruta, né? Inclusive, eu tive o apoio do Gilberto Menezes, que me ajudou com a topografia da parte subaquática e me ajudou no mergulho também, né? Porque eu me formei como mergulhador de cavernas, mas não sou exatamente um mergulhador experiente dentro de caverna. E o Gilberto foi lá, cabeou a caverna toda, fez todo o levantamento e tal, e depois ele me ajudou a fazer um tour para explorar as coisas que poderiam ser interessantes embaixo da água. E realmente tinha umas coisas bem interessantes embaixo da água e foi também importante para minha dissertação esse trabalho. Então, sou muito grato ao Gilberto Menezes também. O trecho imerso dela é grande, a parte que pode ser explorada com mergulho? É maior do que a parte seca, né? Porque a parte seca literalmente é essa boca que você está vendo aí. Você chega ali na beira da água e já é o lago. Aí você tem ali no fundo um pequeno salão e depois o resto é tudo submerso, né? Ou parcialmente submerso. Então você praticamente fica dentro da água o tempo todo. E ela é bem, não é uma gruta extremamente extensa não. Lá na região tem grutas mais longas, mas ela é muito significativa porque como ela está com a água dentro, eu pude entender um pouco do processo associado da caverna com o ambiente. Então foi bem legal porque é uma gruta que está ativa, né? Tem o freático dentro, tá água lá, e isso aí é significativo na hora que você faz um estudo. Legal. E depois, em outro, você tem essa segunda imagem. Sim. Para mim, acho que é uma das imagens mais bonitas que eu tenho da coisa.
Foi um dia que eu passei um perrengue danado, porque eu caí na besteira de topar com o Calinho, né? Imaginando assim, beleza, né? Vou lá para uma região que ninguém conhece, vou fazer um trabalho legal, né? Todo entusiasmado. Só que eu esqueci de um detalhe, né? Para você ir para uma região dessa, que fica a 2 dias de viagem de carro de onde você mora, você não vai para ficar um dia, você vai para ficar no mínimo uma semana, 10 dias, né? E quem é que pode te acompanhar em uma semana, 10 dias? A maioria das pessoas tem obrigações, tem sua vida, etc, né? Então, para você ir lá e ficar 10 dias no meio do mato, eu simplesmente não tinha companhia de campo. Então, das cinco incursões de campo que eu fiz para lá, em 3 delas, eu literalmente estava sem ninguém. Eu estava sozinho. Que loucura. Então, sabe, foi um desespero total. Eu andava lá nas cavernas, tirava foto, fazia as anotações, né? Andei muito por fora, porque eu tinha que estudar o karst e não a caverna. E aí, um desses dias, eu falei, vou subir nesse morro, que é meio no meio do caminho, né? Para ter uma visão geral ali de todos os morros tal, e vai ser legal, né? Só que assim, né? Eu ficava num hotel que estava a 30 quilômetros de distância da minha área. Então eu acordei cedo, até arrumar todo o equipamento, pegar o carro, tomar café, não sei o quê. E a hora que eu cheguei em campo já era quase meio-dia. Meio-dia, no Mato Grosso, no meio do verão, um calor do cão, uma umidade do ar. Assim, e o besta aqui resolve subir o morro. Tá bom, vou subir no morro, vou subir no morro, vou subir no morro. Quando eu tô chegando quase no alto do morro, eu tava quase desmaiando, né? Sozinho? Tava sozinho. Aí eu parei, sentei, respirei, me hidratei, né? Achei uma árvorezinha lá, acalmei um pouco, falei, bom, já cheguei até aqui, eu vou até o fim, né? Aí deixei descansar um pouco, olhei lá para cima do morro, tinha uma outra árvorezinha, né? Porque era um morro de calcário mesmo, um monte de bloco de calcário, quase não tinha planta. Aí subi até essa outra árvorezinha, sentei, aí já era praticamente o topo do morro. Aí eu sentei, tomei um lanche, bebi bastante água, parei, né? Respirei, dei uma cochilada, deixei o corpo recuperar. Aí eu fiquei melhorzinho, né? Falei, bom, deixa eu fazer as minhas anotações. Aí eu olhei para cá, olhei para lá, fiz anotações, tirei foto, né? Inclusive essa ovala aí é maravilhosa porque você vê ela bem dali de cima. Na base você não tem certeza que é uma ovala, né? E ali você vê bem a coalescência das 3 dolinas. Aí terminei, né? Falei, bom, agora eu preciso descer, né? Tem que chegar até o carro. Então, mesma coisa, comecei a planejar. Vou andar até aquela arvorezinha ali. Ali tem um arbusto que dá para ficar na sombra. Ali tem um bloco que faz uma sombrinha. E fui andando de trechos em trechos até chegar lá embaixo. Aí cheguei lá embaixo, peguei o carro, andei cerca de 5 quilômetros, tinha um barzinho, né? Parei, tomei 1 litro de coca sozinho, né? A glicose refresca e tal. Aí deu uma melhorada. E aí eu fui, então, essa ovala é fantástica, né? Você vê claramente as 3 dolinas coalescendo, e na época de cheia isso vira um lagão, né? Isso vira um lago enorme. Aí eu fui lá no bar, tomei a coca, voltei pro hotel, cheguei no hotel, eram umas 5h30, 6 horas da tarde, eu sei que eu deitei, fui acordar no outro dia, 11 da manhã, né? Nossa. Não jantei, não vi nada. Eu apaguei completamente. Meu corpo estava extenuado. A partir daí, que foi a última vez que eu fui sozinho, eu nunca mais fui sozinho. Sempre tinha alguém comigo. Eu não falei, não faço mais. Dá um jeito. Eu cheguei a pagar a viagem para a pessoa ir comigo, mas tinha jeito. Sabe? Porque precisava de gente em campo, não tem como. Você não consegue trabalhar sozinho. Tem a questão do risco também, né? Se acontecer algum problema, algum acidente, sozinho, o que você faz? É isso aí. Aprendendo, né? Aprendendo. Não tinha o que fazer. Inclusive, naquela época, não tinha celular, essas coisas assim. Então, e lá também não pegava sinal nenhum, né? Celular até tinha, mas não era os modernos de hoje. Então, era bem complicado. E não tinha ninguém sabendo onde eu estava. Ele sabia que eu estava no campo, mas a Serra do Calcário tem lá, sei lá, uns 20 quilômetros de extensão de uma ponta a outra. Em que ponto desses 20 quilômetros eu tô, né? Então, é meio complicado. Aí eu falei, caí na real, né? Falei, não dá para fazer isso sozinho, não. Se eu fizer, eu tenho que começar a estar com alguém por perto, senão não dá certo. Aí foi, acho que talvez uma das piores coisas que eu já passei em termos de espeleologia foi isso e foi fora da caverna. Né?
Mas tá bom. Aí com isso foi interessante porque eu realmente desenvolvi a parte do carbonático, né? Entender o karst no calcário é fundamental, você precisa saber disso, não tem como você falar em karstologia se você não sabe o que é um karst carbonático. E aí, o que você chegou de resultado assim, com o seu mestrado? Assim? O mais importante foi a percepção do karst como um todo, né? Eu tinha tido estudos na área de catena, né? É um termo que se usa muito em solos e um pouco em geomorfologia, que é o encadeamento. Você não fala de um relevo, alguma coisa, se você não entender que as formas não são aleatórias, elas são encadeadas. Uma forma leva ao aparecimento de outra, que leva ao aparecimento de outra, então a forma ela meio que condiciona os processos. Então, acho que a grande sacada minha foi essa percepção do encadeamento no karst carbonático, né? Perceber como ele se organiza, como ele se estrutura até chegar nas cavernas, né? E isso aí depois vai se tornar chave em todo o desenvolvimento da minha pessoa como pesquisador do karst. Então, o conceito de catena ligado à geomorfologia é fundamental, né? E para mim foi, acho que, a grande sacada. E de resto foi a descrição do karst local, então não tem assim muito bonito, é interessante. Acho que tem algumas conclusões que eu tirei sobre certas situações ali que são interessantes, né? Tanto a dissertação quanto a tese estão disponíveis em PDF, fácil de achar lá na Unesp, mas se precisar pode entrar em contato comigo também, não faço questão de passar. E acho que o mais importante mesmo foi a ideia de um contexto em que você tem o encadeamento e que tudo isso se integra num sistema. Então, você não fala em karst se você não falar em sistema, né? A própria geomorfologia é isso, né? O pessoal fala muito em formas e processos. Na verdade, formas, processos e sistema. Aí você está falando de geomorfologia. Se falar só de formas e processos, você está falando de uma forma isolada de um processo que agiu ali, né? Quando você fala num sistema, aí você fala de um relevo que se desenvolveu dado a uma sequência de condições, de processos interagindo, de formas que condicionam outras, assim por diante. E me conta aí, Rubens, o seu doutorado foi realizado na França, parte dele. Como que foi essa experiência quando você esteve por lá? Você poderia nos contar? O legal do doutorado foi que, assim, né, eu conheci o Joel Rodet aqui no Brasil em 93, no congresso lá de Montes Claros, e desde aquela época eu comecei entrando em contato ali com um, com outro. Toda vez que chegava num congresso, ele estava aqui no Brasil, ele vinha muito para cá, né? E fui conversando, fui ganhando conhecimento com ele, fui me interessando, ele foi me dando dicas de bibliografia, de coisas interessantes, até que surgiu a oportunidade de fazer uma cotutela, né? Aliás, a ideia da cotutela partiu dele, eu nem sabia o que era isso na época, né? Em 2007, eu entrei em contato com ele e falei, olha, eu tô com dinheiro sobrando aqui, eu gostaria de dar um pulo na França para planejar mesmo, né, meu doutorado, como eu vou fazer, e queria conhecer um pouquinho de como vocês fazem a espeleologia lá, o que tem, teu laboratório, você me dá umas dicas. Ele falou, não, vem. Eu fui, fiquei 33 dias na casa dele, ele me recebeu lá, e me levou nas grutas lá, me mostrou um monte de coisa, aprendi muito nesses 33 dias, foi algo assim realmente fantástico. E aí depois ele falou, por que você não faz em cotutela? Eu falei, que diabos é isso, né? Não, você vai ter um período de estudos aqui na França, um período de estudos no Brasil, você vai ter um orientador brasileiro, um orientador francês, e aí a banca é mista e você tem que apresentar a tua tese, pode ser em português, mas tem que ter um resumo extenso em francês. A banca é mista e você recebe 2 diplomas. Eu falei, poxa, interessantíssimo, né? Você sai com um diploma brasileiro, mas você sai com um diploma no francês, no caso, né? Então, claro, né? Então, lá mesmo na França, a gente começou a correr atrás da documentação antes que eu voltasse ao Brasil. Eu voltei ao Brasil, prestei o exame de doutorado, né? Já tinha um orientador conversado. Apresentei os documentos da França, ele topou. O meu orientador aqui no Brasil, Sérgio dos Anjos,
muito legal, uma pessoa bem proativa, assim, não, vamos em frente, vamos fazer, isso é importante e tal, e pá. E ele brigou lá, inclusive teve que brigar com reitoria, com pró-reitor, Diabo 4, porque ninguém nunca tinha feito, né? E começou a enrolar muito, ele ia lá e brigava com todo mundo, fazia a coisa sair, fazia a coisa andar, né? No fim deu certo, aí eu comecei o doutorado em cotutela, aí fiquei um período na França, efetivamente, né? E lá, obviamente, se eu já tinha aprendido muito em 30 dias com o Joel, ficar lá um período de 6 meses foi fantástico, porque a gente rodou muita coisa e mostrou muita coisa. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção, isso vem já da primeira ida na França, né? Vocês vão ver uma foto aí de eu abraçado a 2 velhinhos, né? E é a Gruta de Petit Dalles, né? Começa aí, essa é a entrada da gruta. Essa é uma gruta que está lá na região da Normandia. Ela é uma gruta muito interessante, porque ela é uma gruta que, na descoberta dela, tinha 50 metros de desenvolvimento. Ela começava assim nesse túnelzinho, depois ia estreitando, 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 e depois de uns 15, 20 metros você já tinha que rastejar. E o pessoal da França começou a escavar a gruta. Por quê? Porque eles olharam para a gruta e falaram: pô, essa gruta está preenchida por sedimentos. Então vamos retirar os sedimentos da gruta para entender como ela é. E esses 2 velhinhos que vão aparecer na foto aí, eles são os coordenadores da escavação, né? Esse de azul aí, ele é um ex-engenheiro da Renault, acho que é da Renault. E ele bolou uma série de carrinhos, de máquinas, etc., para tirar os sedimentos de dentro da gruta. E aí o Joel coordena essa parte científica dessa coisa, né? Indicando o que tem que fazer. E os 2 velhinhos aí, o Jean-Paul e o Jacques, os 2 que fazem a maior parte. Eles muitas vezes ficavam lá sozinhos, só os 2 trabalhando lá na gruta. E hoje uma gruta que começou com 50 metros tem mais de 900 metros de desenvolvimento, sendo que 850 foi literalmente escavado no sedimento. E o estudo desse sedimento mostrou uma série de coisas importantes, inclusive épocas aí de glaciação, loes, do ingresso desse sedimento no interior das cavernas. Foi possível recriar toda uma paleogeografia da região. Então, nossa, é uma coisa assim que você fala, poxa, interferir dentro da caverna, eles interferem sim. Se tem um motivo razoável, uma justificativa boa, vamos fazer, né? E isso aí foi uma coisa assim fantástica, me chamou muito a atenção. O que é esse carrinho aí que está mostrando? Esse carrinho, ele está preso por corda, né? E tem um motor que puxa ele. Então, o que acontece? Ele é levado até a corda guia em cima, ele é levado vazio lá para dentro pelo motor, né? Tem uma corda que sai do outro lado lá, a corda literalmente roda de um lado ou de outro, você inverte o sentido da rotação do motor, ele vai para um lado ou vai para o outro. Então ele vai até uma zona funda, lá você pega e joga as caixas com os sedimentos que você retirou aí em cima, e você liga o motor, ele leva a caixa com os sedimentos até quase a porta. Aí dali para frente você põe num outro carrinho, que aí já é a gasolina, né? E aí é levado para fora e descarregado lá fora da caverna. Eu ajudei a tirar pelo menos umas 3 toneladas de sedimentos de dentro dessa caverna. E uma parte da retirada dos sedimentos eu tenho participação, né? E isso aí tudo está sobre coordenação do Joel desde aquela época, né? E daí saíram vários estudos científicos. Então é muito interessante Então esse sedimento que vocês retiram, vocês analisam ele depois. Claro, claro. Inclusive tem todo não é só o sedimento que é analisado, a própria caverna é interessante, né? Então é muito, muito interessante mesmo. E me conta, quais foram os resultados que você obteve com a sua pesquisa de doutorado? Tá, bom, aí é o seguinte, né? Eu com o Joel, né? Eu aprendi muito sobre o Karsten Greda, né? Que é a especialidade dele. Ele trabalhou muito com essa parte da greda. Mas o que acontece é o seguinte: desde que eu trabalhei com o karst carbonático, eu comecei a encontrar formas kársticas no arenito, eu comecei a comparar. Falei, poxa, isso aqui no karst carbonático é um lapiase, por que não pode ser um lapiase no arenito? Isso aqui no karst carbonático é uma odolina, por que não pode ser uma odolina no arenito? Então tem uma sequência de fotos aí que vai aparecer agora. A primeira sempre é carbonática, então
são um conjunto de lapiás nos carbonatos, né, em rocha carbonática, em calcário. E a próxima é um conjunto de lapiás nos arenitos, né? Então esse exemplo aí é de Ponta Grossa, lá no Paraná. Você vai ver basicamente a mesma forma, né? Um lapiá que se forma sob solo, o solo é removido pelos processos intempéricos e aparecem essas formas em superfície. Aí depois tem mais fotos aí. Esse é uma kamenitsa em calcário, né? E na sequência você tem a kamenitsa no arenito, né? Poxa, legal, então tem a mesma forma no arenito, né? E aí vamos continuando nessa brincadeira aí, só para mostrar um pouquinho que no arenito aparecem as mesmas formas, né? Aí você tem uma dolina em calcário, né? Essa região lá de Iraquara, na Bahia, né? Uma dolina de dissolução. Na sequência você vai ver uma dolina na Serra de Itaqueri, né? Poxa, qual a diferença de uma para outra, né? As duas estão com cobertura de solo, o solo vai infiltrando em meias fissuras, fraturas, sei lá, da rocha abaixo e forma a depressão. Quer dizer, é a mesma coisa. A próxima. Aí você entra dentro das cavernas. Bom, se fora da caverna tem formas que acontecem no arenito e no calcário e dentro das cavernas. Aí você está vendo uma cúpula de dissolução associada a carbonático, né? Rocha carbonática, calcário. E depois você vai ver cúpula de dissolução em arenito. Essa aí é da Aroê Jari, que também fez parte da minha tese lá no Mato Grosso. Aí, se você olhar as formas de condutos, por exemplo, essa é uma forma de conduto muito típica, né? Que o pessoal chama de buraco de fechadura. Está associado a uma série de processos aí de rebaixamento do freático, que vai escavar um cânion num conduto que antes era freático, né? E se você acha isso na rocha carbonática, que é o exemplo, né? A outra é em quartzito. E é o mesmo sistema, né? Você tem um conduto freático e embaixo você tem um cânion que é da fase vadosa, formando tipicamente o buraco de fechadura. Ora, se você vai nos arenitos, nos quartzitos, enfim, e acha as mesmas formas que você tem no calcário. Espera aí, não é muita coincidência, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Falei, poxa, acho que seria legal fazer um trabalho que você relacionasse com o arenito. E aí, nesse ponto, o Joel foi fantástico. Falou, ó, que beleza, vamos meter as caras aí que vale a pena. Aí eu cheguei lá na França com essa ideia. Ele falou, olha, é legal que você queira desenvolver sobre a região de Itaqueri, mas para a gente aqui, uma tese não pode ser apenas uma área. Se você estuda uma área, você está fazendo no máximo um mestrado. Para ser uma tese, você tem que trabalhar sobre um conceito. E para ser um conceito, você tem que trabalhar no mínimo 2 áreas para ver o que elas têm de comum, o que é a especificidade de cada área e poder discutir isso aí. Aí você tira aquelas coisas que são comuns e pode, então, propor, né, que o karst arenito tem esses elementos, assim por diante. Então, eu incluí a região de Chapada dos Guimarães, porque eu já tinha feito os levantamentos lá em 2006, junto com o pessoal da SBE, né? Então, tinha o mapeamento das cavernas, já conhecia a área, e lá tem umas coisas muito bonitas, né? Falei, não, então vou incluir essa área. E um pouco antes de ir para a França, pesquisando bibliografia, eu achei referências do Thierry. E o Thierry falava que a região de Fontainebleau tinha um karst em arenito. Falei, poxa, se tem um pesquisador francês que já fala em karst em arenito lá na França, vamos conhecer essa região, né? E aí acabou entrando Fontainebleau também como uma área de comparação a mais. Então, de 2 áreas cresceu para 3. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal, e quando eu voltei para o Brasil, um ano antes de defender a tese, teve o simpósio Sul... Bom, o simpósio lá dos estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi organizado lá pelo pessoal de Ponta Grossa, de espeleologia. E eu fui convidado para dar uma palestra, porque eu estava publicando coisa em arenito, eles estavam interessados, eles têm muito arenito lá. Aí eu fui para esse simpósio e aí eu fui conhecer a região ali do Vila Velha, essas coisas. Falei, nossa, os caras têm um karst arenito aqui fantástico, maravilhoso, né? Resultou que eu acabei voltando 3 vezes lá para Ponta Grossa e acrescentei Ponta Grossa também na minha tese, né? Então, sou muito grato lá ao Henrique Pontes, ao José Mário, né, que me ajudou bastante lá nas épocas que eu fui.
E depois o Henrique, inclusive, se dedicou a isso. Ano passado, inclusive, ele defendeu o doutorado dele em cima dessas coisas também. Então, sabe, é legal você ver que você motivou outras pessoas a continuarem as pesquisas. Na verdade, eles começaram as pesquisas por lá, né? E o que eu fiz foi dar um empurrão lá e eles se entusiasmaram e foram em frente e saiu mais coisa ainda. Então, poxa, é legal demais isso, sabe? Você põe uma coisa. Então, eu sou muito grato a eles que me mostraram as belezas lá da região, né, dos arenitos lá da região. E, consequentemente, Ponta Grossa se tornou uma referência também no casting arenito, porque o que eles têm lá é fantástico. É fantástico mesmo. E uma área assim extensa pra caramba, tem muita caverna, tem várias cavernas ativas com rio, né? É muito legal porque o karst deles tem a parte de sumidouro, a parte de ressurgência, então você tem todo o sistema funcionando, né? Então é realmente significativo lá. E o trabalho do Henrique Pontes, que defendeu a tese agora, tá muito bonito. E é um pouco diferente daqui da nossa região, né? Certo, Taqueri, que as cavernas são mais secas em sua maioria, né? Sim, as nossas cavernas, na minha opinião, né, ainda tem gente que questiona isso, mas eu não tenho dúvidas quanto a isso. Claro que precisa ser melhor estudado, mas na minha opinião elas são paleokarst. São cavernas antigas, né? São cavernas que se desenvolveram numa época, a água saiu das cavernas e hoje, inclusive, elas estão completamente desconectadas da superfície. Você não tem um karst de superfície, você não tem formas de superfície de introdução que levariam a água para dentro e que permitiriam o desenvolvimento da caverna. Então, isso para mim é muito significativo. Se você não tem o desenvolvimento de formas de superfície, quer dizer que na superfície não está havendo processo kárstico. E as cavernas estão lá e elas são kársticas. Dá para demonstrar isso visitando o Fazendão, como eu falei, é um campo escola maravilhoso para isso. Bom, então se você tem um endokarst e não tem um exokarst, significa que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo aí. E a parte exo está em constante alteração, porque está exposta às intempéries. O endo não. O endo, se a água sai, ele morre, né? Então ele vira um paleokarst. Então, na minha opinião, as cavernas da Serra do Itaqueri, elas são paleokarst e estão completamente desconectadas dos processos que estão agindo em superfície no momento. Embora em superfície se ache lá dolinas, mas estão deslocadas, elas não estão em cima das cavernas. Você acha alguns lapiás, tal, meio perdidos, né, meio isolados na paisagem, mas não tem um sistema. Então, tá desconectado. Então, isso para mim é muito importante. E você falou aí que você comparou essas 4 regiões. Quais foram as semelhanças que você encontrou entre elas e as diferenças? Pergunta surpresa. Então, o que a gente vê em todos os castes em arenito, né, e uma coisa que eu acho assim fundamental, é que você tem que ter um processo agindo ali para o aparecimento das cavernas, né? E aí eu comecei a pesquisar a bibliografia de quem considerava o casting arenito, ou mesmo quem não considerava casting, mas estudava os processos, e eu vi que tinha várias possibilidades de ter dissolução da sílica, né? Desde sais de ferro, pH muito alto, soluções em pH muito alto, uma série de coisas. Mas o que me chamou muita atenção é que um pesquisador, o Bennett, ele fez uma série de experimentos, ele e outros, né? Ele é o principal, mas tem outros colaboradores. Eles fizeram experimentos empíricos e demonstraram que ácidos orgânicos são extremamente importantes para mobilizar a sílica. Eles conseguem mobilizar a sílica com muita facilidade, a ponto de chegar num grau de mobilização da sílica similar ao que você tem em dolomitos. Ora, dolomito é conhecido por desenvolver karst carbonático. Por ser dolomito, uma rocha que já tem um certo grau de magnésio e outras coisas lá que dificultam um pouco a dissolução, o karst em dolomito é muito mais lento que o karst carbonático, mas ele existe. Se você consegue demonstrar que no arenito é possível ter uma dissolução tão rápida quanto do dolomito, e se o dolomito pode desenvolver karst, então você passa a ter mais um elemento para falar de karst em arenito, né? Então, o que eu achei muito interessante é, você tem cobertura vegetal em cima de todas as cavernas. Se os ácidos orgânicos são fundamentais para mobilizar a sílica,
A partir desse momento, você começa a ter uma questão chave. Ácidos orgânicos liberados pela vegetação penetram nas fendas, nas fraturas, etc., e vão ajudar a mobilização da sílica. E aí tem outra questão, né? É evidente que a sílica sozinho não é totalmente dissolvida. Então aí você começa a pegar estudos mais antigos, né? E você vai achar os de Martini na África do Sul, lá em 78, 79, até 80 e poucos, e ele propõe um termo chamado arenização, né? Que é o quê? Você pega o arenito ou o quartzito, corroído o cimento, né? O que dá aglutina à rocha, e aí sobram os grãos de areia. Então vira areia. E essa areia pode ser removida mecanicamente. E o Jennings, que é um pesquisador inglês que radicou-se na Austrália, um dos principais pesquisadores de karst do século passado, ele estudou lá a região de Bungle Bungle, lá na Austrália, e lá tem um karst em torre maravilhoso. Tanto é que as primeiras fotos aéreas o pessoal achou que era calcário. Depois que foram lá pessoalmente que descobriram que era arenito. E ele fez todo um estudo lá da área e ele colocou isso. Falou, olha, na minha opinião, isso é um karst, em que o processo tem a parte de dissolução, mas a dissolução ela é primordial, ela é fundamental para que exista o karst, mas ela não é necessariamente o processo preponderante. Ela vem e dissolve talvez o cimento, né? E aí ele põe a explicação do Martini, ele cita o Martini, dissolve o cimento e aí o resto pode ser removido mecanicamente por chuva, por vento, por rio, enfim, infiltração da água, o que for. E você tem as formas kársticas surgindo em função disso. Aí depois você sai do Jennings e vem mais para frente, aí começa a aparecer muita gente trabalhando com essas coisas, né? O Luc Villens, lá da Bélgica, fez uma série de trabalhos lá na África, né? Mas os primeiros a falar em karst arenito, por incrível que pareça, foram os franceses. E eu só fui descobrir isso lá na França. Então você pega o Philippe Renaud, né, que é um pesquisador de karst francês impressionante, os trabalhos dele são algo inacreditável. Ele citava karst em arenito em 1954. 53, na verdade. 50 ou 54, agora não me lembro. Depois teve o Maak aqui no Brasil, que era um austríaco que se radicou lá na região de Ponta Grossa, e ele cita a área de Ponta Grossa como sendo um karst em arenito. Então, veja bem, a gente estava na pesquisa de ponta e não sabia disso, né? Então, a hora que você começa a levantar esses históricos, você fala, nossa, que coisa impressionante. E aí vem depois toda uma série de coisas aí, de autores falando sobre isso. E um dos temas que você discute no seu doutorado é o conceito do rocha fantasma, né? O que seria isso? Eu citei o processo de arenização porque tem tudo a ver com rocha fantasma. O conceito de rocha fantasma é um pouco mais amplo, não está ligado exclusivamente a arenito, está ligado, na verdade, inclusive aos calcários. E ele surge em rochas carbonáticas, né? Então, na década de 80 do século 20, tanto o Joel Rodet quanto o Yves Kniff, né? O Michel, o Joel lá na França e o Yves na Bélgica, trabalharam paralelamente com o mesmo conceito, só que eles não sabiam que ambos estavam trabalhando com as mesmas coisas, né? Depois é que eles vieram a ter contato. E o Joel chegou à conclusão que a rocha carbonática, ela não é necessariamente dissolvida, como se coloca nos livros de karstologia, a dissolução do calcário. Não. Ele chegou à conclusão que você tem um processo intermediário em que a rocha é parcialmente dissolvida, parte do material deixa a rocha, parte do material continua lá. E esse material, então, num primeiro momento, mantém a forma original, mas fica muito mais poroso. Se esse espaço que está sendo alterado, ele cresce até uma certa dimensão, esse material que antes era poroso desmorona, ele perde consistência, ele cai, né? E aí você tem, então, um vazio criado. Se você imaginar, então, que a partir daí passe um fluxo de água, esse fluxo retira mecanicamente esse material. Ora,
o Yves Kniff chegou na mesma conclusão. A diferença é que o Joel estava trabalhando em Greda, acho que vocês vão ver a primeira foto aí agora, né, com o Joel na gruta La Mansonnière. La Mansonnière é muito interessante porque, assim, é uma carrière, né, uma escavação subterrânea que o pessoal fez na Idade Média, na Renascença, enfim. Eles escavavam para retirar rochas para construção e, ao escavar, eles interceptaram uma série de condutos em pleno desenvolvimento. Então, o Joel entrou nessas carreiras e começou a achar essas formas, e isso foi a chance de observar o karst dentro da rocha. E o que vocês estão vendo aí é o Joel apontando para uma mancha de intemperismo ali na rocha, né, na parede. Então, essa mancha escura é a rocha intemperizada. É a rocha que perdeu parte do seu material, mas manteve a sua forma original. O Joel chamou isso de isoalterita, ou seja, é uma rocha alterada, mas ela ainda mantém sua forma original. Com o tempo, esse espaço alterado vai crescendo tanto que esse material vai ficando cada vez mais poroso também pelo intemperismo. Consequentemente, passa a próxima foto, você tem o que ele chama de haloalterita. Então, se você olhar, ele está ali em cima de um monte de sedimento, né? Todo mundo entrava nas cavernas, via o sedimento dentro das cavernas. Ah, isso é sedimento alóctone, né? Foi trazido de fora pelos rios, pela água, desceu pelas fissuras, fraturas aí, e se acumulou aqui dentro da caverna. E não, a hora que você faz a análise geoquímica disso aí, você descobre que isso aí é a rocha que se alterou. É a rocha que foi alterada por processos intempéricos. O processo foi se desenvolvendo de tal forma que cresceu demais para que a rocha tivesse sustentação, né? E ela acaba colapsando sobre si mesma e forma essa base de sedimentos. Só que não é sedimento, é a rocha alterada que está aí. É a rocha alterada que perdeu sua forma original e formou o vazio em cima. Se houvesse um fluxo aquático aí, esse material seria removido. Então, o que acontece? No carbonato, você pode ter o desenvolvimento de uma caverna a partir da remoção dos sedimentos mecanicamente, um sedimento que inicialmente foi intemperizado, mas não foi dissolvido, né? Imagine, então, que você pode considerar isso nos arenitos, nos quartzitos ou em qualquer outra rocha, né? Mas, ao mesmo tempo que o Joel trabalhava na greda, e isso foi uma das críticas que fizeram, a greda é um calcarenito, então esse tipo de coisa acontece, mas no calcário não acontece. Só que, ao mesmo tempo, o Yves Kniff estava trabalhando na Bélgica, na Anse-Lesse, que é uma das maiores cavernas da Bélgica, se não a maior. E o Yves, ele demonstrou que no calcário, que lá é mais do que 90% puro, acontecia exatamente a mesma coisa. Então, se você passar a próxima foto, você vai ver o Yves Kniff na Anse-Lesse, eu tive a oportunidade de estar lá, ele mostrando uma bancada enorme de sedimentos que não é sedimento. É a rocha carbonática que foi alterada e colapsou sobre si mesma. Então, inicialmente você entrava lá na caverna, sedimento que foi trazido pelo rio. Não é. É a rocha que está lá ainda, só que ela foi alterada. Uma parte dela foi embora, uma parte do volume se perdeu por dissolução, evidentemente, mas uma parte dela foi retirada mecanicamente pela presença do rio, pela presença do fluxo aquático. Então, o que é a rocha fantasma? É a alteração da rocha. É a dissolução parcial de alguns componentes da rocha que vai embora por processos aí do fluxo da água, né? Sai por dissolução do meio. E dependendo de quanto esse processo dure, do tamanho que isso atinge, da consistência da rocha, chega uma hora que esse material colapsa sobre si mesmo. Se você consegue estabelecer um fluxo de entrada e um fluxo de saída, né? Você passa a ter uma erosão mecânica, retirada disso aí por rios, né? Então, se no calcário você tem uma atividade que se desenvolve, que é retirado mecanicamente, e você pode demonstrar que isso acontece no arenito, que aí entra o processo de arenização, né? Consome o cimento que mantém os grãos de quartzo unidos, e depois isso é removido mecanicamente por um rio, né? por água, por qualquer outro processo aí mecânico. Você tem o quê? Você tem a mesma coisa que está acontecendo no karst carbonático. Se é o mesmo processo que acontece no karst carbonático, talvez variando aí a reação química, porque a rocha é outra, então por que não chamar isso de karst? E aí você tem uma foto do fazendão, onde você vê ali uma fratura, né?
E ao redor dessa fratura você tem a alteração do arenito, que no caso aí, como o arenito é rico em ferro, a alteração, o que sai primeiro é o ferro. Então fica essas manchas esbranquiçadas. E aí você vai ver que ao longo da caverna toda você acha esse tipo de situação. Então o que você tem aí? A demonstração de que no arenito aconteceu exatamente a mesma coisa que estava acontecendo no calcário. Por isso eu não tenho dúvida de chamar isso de karst. Você tem um processo aí que permite o desenvolvimento de formas kársticas da mesma forma que aconteceria no calcário. Então, você já tinha as evidências morfológicas, eu tinha uma série de formas que eu achava no calcário e achava no arenito, e elas eram muito similares. Eu passo a ter a indicação de que o processo que existe no calcário também existe no arenito, e aí, a partir disso, eu procuro o que eu chamo de um sistema, né? Eu procuro achar a cadeia de formas. E isso está muito evidente tanto em Ponta Grossa quanto na Aroejari, lá no Mato Grosso. Você consegue demonstrar, então, que você tem karst. Né? Karst como um conjunto de coisas, como um sistema que funciona. Um sistema que tem lá uma série de processos agindo, que vai produzir formas, essas formas vão estar organizadas num sentido, né? Então, tem um karst de introdução que capta a água, um karst de transporte, de conduto, que leva essa água, e o karst de restituição, que leva para fora essa água e volta a ser um ambiente de superfície. Então, você tem todo esse processo acontecendo no arenito da mesma forma que no calcário. Então, para mim, não resta dúvida, arenito é, sim, um substrato onde você pode desenvolver karst. Não quer dizer que onde tem arenito tem karst, é bem entendido. Mas o arenito é um substrato que permite o desenvolvimento do karst. É possível, sim. Sim. E aí, essa foto é de Ponta Grossa, lá na região de Vila Velha. Você vê o quê? Você vê uma série de fendas aí, 3 fendas, e você vê a rocha alterada no meio. Essa rocha fantasma. Só que no linguajar do Rodé, né, isso seria uma isoalterita. A rocha está alterada, mas ainda não perdeu sua forma original. E se você ver a próxima foto, você vai ter aí um pequeno conduto, né, com material dentro. Eu não cheguei a fazer análise, mas pelo fato de ele estar inclinado para fora e esse material não ter escorrido para fora, dá a entender que ele é um material endógeno, que surgiu ali mesmo. Então precisaria fazer análise para ter certeza, mas parece ser o caso de uma haloalterita, né, também lá na região de Ponta Grossa. Mais uma foto? Imagem. E aí você tem uma bibliografia que é fundamental para quem quer entender essa parte de rocha fantasma, né? Só que, infelizmente, está em francês. O livro da karstologia tem resumo em inglês, então dá para entender os conceitos essenciais ali. O outro é o artigo do Joel, que é sobre La Mansonnière, que é a gruta onde eu mostrei as fotos anteriores, né? Em que ele descreve todo esse processo e depois o Yves Kniff fez esse livro já em 2010, se não me engano, né? Foi já no finalzinho, quando eu estava perto de defender meu doutorado, esse livro me chegou e foi importantíssimo, em que ele faz a síntese de todo esse conhecimento adquirido desde a década de 80 até 2010. E aí ele mostra toda a evolução do conceito até chegar no conceito de fantasma de rocha, né? Ou ghost rock no inglês, né? Que hoje em dia você já acha bibliografia em inglês falando disso. Então, esses dois livros são fundamentais, que é uma coisa que eu achei fantástico na França e que às vezes a gente deixa passar. Eu lia em inglês, né? Eu estava acostumado com a bibliografia em inglês. Quando eu consegui atingir um nível suficiente de francês para começar a entender os textos em francês, eu cheguei à conclusão que você não pode estudar karstologia, principalmente na parte da geomorfologia, sem estudar as obras em francês, porque os franceses, assim, principalmente os mais antigos, muito reticentes em publicar em inglês, né? Então, você tem as obras antigas todas em francês. Agora não. Hoje em dia, as universidades francesas, os pesquisadores, todos eles publicam em inglês. Mas se você quiser essas referências iniciais, você tem que ler o francês. E aí, a hora que você lê o francês, você vê que eles têm a visão sistêmica. Enquanto na bibliografia em inglês você acha muito a visão pontual, né? Você vê lá, um trabalha sobre a forma do conduto, outro trabalha sobre a forma da caverna, outro trabalha sobre coisas específicas. Os franceses, os belgas, eles trabalham muito com a visão do conjunto.
A gente chama de visão sistêmica mesmo, que para a geografia isso é extremamente importante. Então, ler em francês foi fundamental para abrir minha visão aí para coisas que eu não tinha conseguido adquirir só com a leitura das obras em inglês. Legal. Essa última foto aí é uma microscopia eletrônica, né, dos arenídeos. Essa vem lá da região da Aroejari. E aí mostra exatamente isso. Você tem os grãos do quartzo que estão mais ou menos inteiros, né? Tem alguns indícios de corrosão na borda de alguns deles, mas o cimento praticamente foi. Então ele está virando areia de novo, né? O arenito é uma rocha sedimentar que começou com um acúmulo de areia e que depois foi cimentada por algum produto ali, às vezes o próprio quartzo, às vezes outros minerais, né? E quando você tem o desenvolvimento da caverna, o que acontece é justamente que vai sumir primeiro o cimento. E aí os grãos de quartzo perdem a coesão, viram areia de novo, e aí se tiver um fluxo de água, você tem a retirada, né? Então esse é o processo de arenização que começou, que o Martini propôs lá em 78, 79, que a gente usa muito pro arenito. Mas não deixa de ser o tal da fantasma de rocha. Porque quando o cimento é consumido, mas a rocha continua existindo, né, continua mantendo sua forma original, você tem a isoterita. Você está a rocha alterada, mas ainda está lá ocupando aquele espaço. Quando ele colapsa, né, a totalidade, ou a maior parte do cimento sai, de forma que esses grãos perdem a coesão e eles colapsam sobre si mesmo, né, gera o vazio, aí você tem a haloalterita. Então, esse processo chamado de arenização, na verdade, foi o antecessor do conceito de rocha fantasma. Arenização aplicado ao arenito e rocha fantasma aplicado de forma genérica. Qualquer rocha, teoricamente, pode desenvolver a fantomização. Legal. E o Rubens, como você definiria o conceito karst? Bom, acho que para karst você não pode deixar de falar em sistema. Você não pode falar uma forma isolada. Se você achar uma forma isolada no terreno, você teve ali talvez um processo localizado que gerou uma forma kárstica. Um lapiá, uma dolina, sei lá o quê. Você não pode falar em karst só pelo processo. Teve dissolução aqui ou teve alteração aqui, então isso é karst. Você não pode falar no karst se você não tiver forma, processo e sistema. Ou seja, o encadeamento de formas, a formação de um conjunto, de um sistema mesmo, né? Com processos de introdução, de transporte, de restituição, né? E aí se torna uma coisa assim chave. Se você quer falar em termos de karst, pelo menos para a geomorfologia, você tem que pensar em formas, conjunto de formas, como elas se encadeiam, como elas se transformam num sistema. No processo associado, que seria, eu não chamo mais de dissolução, para mim alteração basta, né? Embora em alguns casos, se houver tempo suficiente de exposição, você pode ter a dissolução completa do substrato rochoso, né? Principalmente no calcário isso pode acontecer, mas ele passa inicialmente por um processo de alteração. Isso já está demonstrado. Então, eu prefiro chamar que é um sistema baseado numa alteração localizada. A alteração acontece em pontos específicos, dado a estrutura, características geoquímicas, sei lá, e pode ter uma série de elementos que vai depender da região, do local e da rocha envolvida. E isso tudo se organiza num sistema. Se você tiver essa organização sistêmica, né, forma, processo e sistema, formando uma cadeia, né, o que a gente chama de catena, então você fala em karst. Se você pegar uma forma isolada, você tem formas kársticas, mas não necessariamente é um karst. Pode ser um karst incipiente, um karst que está começando a se formar e vai depender de estudos, mas não é um karst. Agora, se você tem todo esse conjunto de coisas, né, forma, processo, sistema, então eu chamo de karst. Para mim, um karst tem que, para ser considerado karst, tem que ter todos os elementos. Tem casos de caverna em arenito que possuem espeleotemas notáveis, assim, tudo mais? Tem. O próprio Fazendão tem alguns espeleotemas, já teve maiores, né? Infelizmente, como o Fazendão é muito acessível, foi quebrado. Lá na Aroejari nós encontramos espeleotemas também. E em Ponta Grossa tem espeleotemas.
Então, sim, tem espeleotemas. A maioria, estalactites, pequenas estalactites, 20, 30 centímetros. Não vi maior do que 30 centímetros, mas 30 centímetros para arenito já é uma coisa bem considerável. Coisa. Você tem aqueles coraloides, né, formas de deposição pelo gotejamento, enfim. Então tem alguns espeleotemas, sim, também dentro da arenito. É possível, sim, encontrar espeleotemas, né? Mas para você entender karst, na verdade, espeleotema atrapalha, né? E o Joel Rodet fala... não, o Joel Rodet é muito incisivo nisso. Ele fala que a caverna é como se fosse aquela bela dona que passa um monte de maquiagem, não sei o quê, e que você não vê o que está por trás da maquiagem, né? Então, o que acontece? Se você tem uma caverna cheia de espeleotemas, você não está vendo a rocha por trás. Se você não, na rocha tá os indícios dos processos que aconteceram. E se você não for lá e olhar e entender esses indícios, você não tem como deduzir que processos aconteceram ali. Então é fundamental você ter acesso à rocha. E nisso o arenito é fantástico. Porque justamente por não ter espeleotemas, as evidências estão na rocha. E aí que é gostoso, quando você entra numa caverna e você vê claramente essas evidências. Então é muito mais fácil entender esses processos no arenito do que no carbonático. Às vezes, uma caverna extremamente ornamentada pode ser mais complicado para você conseguir entender esses processos. Sim, sem dúvida. É claro que tem a importância mineralógica da formação dos espeleotemas, tal, etc. Isso aí é um outro estudo. Agora, se você está querendo entender a questão da caverna em si, como ela se insere no contexto, quanto mais você tiver acesso à rocha original, menos espeleotemas ela tiver, mais fácil é perceber isso. E Rubens, vez ou outra a gente vê em publicações, povo comentando sobre o termo pseudokarst. O que você acha desse conceito, desse termo? Olha, durante um tempo até eu usei esse termo, né? Porque a gente acha muito na bibliografia, inclusive hoje em dia, né? E você tem lá pseudokarst, sei lá, em ferro, pseudokarst em granito, pseudokarst não sei aonde, e arenito também. Esse termo, pela enciclopédia de karst lá, surgiu no 1901, 1902, por causa de um alemão que viu lá uma região lá na Bavária com os arenitos e isso parece karst, mas como não é calcário, então não é karst, vou chamar de pseudokarst. E o termo infelizmente pegou. Então passou que todo mundo que achava qualquer coisa que não fosse calcário, que parecia karst, pseudokarst. Só que quando você estuda, quando você faz ciência, você cria um vocabulário com uma finalidade. A finalidade do vocabulário científico é facilitar a comunicação e diminuir as discrepâncias, as dúvidas, porque você tem uma definição de um determinado termo, né? Qual é a definição de pseudokarst? É algo que parece karst, mas não é. Isso é científico? Para mim, não é, né? E aí que vem uma colocação que o Głaszek, que é um polonês, fez, que eu achei fantástica, né? Pseudokarst não é um termo científico. Ele é aparentemente preciso, mas ele não é preciso, porque ele fala, é algo que parece karst, mas não é. Mas que raio de estudo você fez para demonstrar se aquilo é ou não é karst? E se você fez o estudo, você vai demonstrar que é karst ou que não é karst, e aí você vai definir alguma coisa que é aquilo lá. Agora, se você fez o estudo, você fez a pesquisa, você não vai chamar aquilo de pseudokarst, vai chamar aquilo de alguma coisa, vai dar um nome, vai dar uma definição, vai explicar o que é aquilo. Pseudokarst não é um termo científico, ele não tem uma definição objetiva, ele tem uma definição difusa, confusa, que não significa nada. Então, eu entendo que o termo pseudokarst tem que ser extinto da literatura científica. Ele pode até existir ou coexistir enquanto tiver, etc. Mas na literatura científica ele não pode, não tem sentido, né? Hoje em dia, inclusive, existe a comissão de pseudokarst na UIS, na União Internacional de Espeleologia, eu faço parte, inclusive já estive em reunião deles, e a discussão é justamente essa, eles mantêm o termo, né, comissão de pseudokarst, que reúne todo mundo que estuda cavernas que não sejam necessariamente no carbonático. Por que não coloca comissão de espeleologia no carbonático, por exemplo?
Então, existem algumas propostas, tal, mas eles entenderam que, por exemplo, isso aí encaixa cavernas vulcânicas, caverna em gelo, encaixa o cara que estuda caverna artificial. Então, pseudokarst para eles é um termo que engloba pesquisas em muitas áreas. Então, por esse motivo, eles não querem mudar o nome, não houve um consenso em mudar esse nome. Então, a comissão ainda existe. Mas todo mundo que está nessa comissão já concorda que não tem sentido falar em pseudokarst, né? Mas você vai achar isso na literatura, inclusive em artigos recentes. Tem muita gente que coloca pseudokarst não sei aonde e tal, não sei o quê, porque o cara tem, talvez, uma dificuldade como vamos dizer, de encontro a um conhecimento que está sendo mudado, né? Porque uma das coisas que acontece em ciência, que é muito difícil de perceber para quem está começando ou para quem está fora, é que a ciência não está definida, ela não tem uma resposta. Chegamos à conclusão final, né? Cada vez que você vai lá e estuda, você acrescenta um pouquinho a esse conhecimento. Alguém vai chegar e vai questionar o que é a sua definição e vai propor algo melhor. Então, no estado atual do conhecimento, pseudocast não tem sentido. Né? Para mim, não tem sentido. Para mim, é um termo que serve assim para alguém fala em pseudocast não sei onde, opa, eu quero ver, porque deve ter coisas interessantes lá, mas eu não considero isso ciência. Para mim, não é ciência. O próprio Guazek, ele tem uma frase que eu acho fantástica, que ele fala assim, né? Se a ciência que lida com o karst é razoavelmente denominada karstologia, não podemos aceitar uma ciência pseudo-karstologia, né? Então, dá a entender, você não faz pseudociência. Ou você faz ciência ou você não faz. Né? Não tem meio termo nesse ponto. Então, nisso, eu acho a posição dele maravilhosa. E eu sou bem fã dessas colocações dele, né? Tanto dessa que ele fala, das definições dos termos, quanto do pseudocast, que para mim não tem sentido. Eu tenho umas perguntas aqui, Rubens, que eu gostaria de fazer para você. Vamos Uma lá. delas é a da Nathalie Linhares, do Mato Grosso, que ela colocou assim: quero saber se a dissolução da sílica no complexo das cavernas Aroa e Jari foi influenciada pelo material orgânico gerado à decomposição da vida animal marinha, já que a formação Vila Maria e Alto Graças apresenta essas características geológicas e paleontológicas. Então, esse é um assunto que faltou um pouco na minha tese. Eu estudei muito a parte morfológica, estudei a parte sistêmica e a parte do processual mesmo, eu tenho poucos elementos. Mas, na minha opinião, sim, não só a matéria orgânica. Eu acho que uma outra coisa que eu encontrei muito aqui no Brasil foi bancada laterítica, e a presença de ferro no meio do arenito pode facilitar a dissolução da sílica. Né? Tem estudos que falam sobre isso. Talvez uma coisa que possa ter influência seja basalto. Basalto, a água que passa pelo basalto, ela se torna muito básica, e quando você sobe o pH, ele passa de 8,5, 9, a inflexão, a dissolução da sílica se torna absurda. E aqui na Serra de Itaqueri a gente tem muito basalto, né, e muitas vezes acima da caverna. Então a água que passa pelo basalto, ela pode ganhar características básicas muito altas. E no caso da Aroa e Jari, o que eu vi mais é presença vegetal acima das cavernas e bancada laterítica. Então eu acho que tem uma concorrência dos dois processos, ácidos orgânicos, talvez uma contribuição da presença de ferros aí, sais de ferro, enfim. Mas eu não fiz análises geoquímicas para afirmar com absoluta certeza. Então, minha percepção, a minha sensação é que está muito ligado à presença da vegetação e talvez um pouco do ferro ali contribuindo. Mas eu não posso afirmar. Legal. O Felipe Galante, da SE, lá em Ouro Preto, ele fez a seguinte pergunta: a União da Geomorfologia Brasileira unificou o entendimento que cavernas de arenito entraria no contexto de karst. Procede essa posição? Peraí, repete a pergunta que eu não entendi. Colocou assim: a União de Geomorfologia Brasileira unificou o entendimento que cavernas de arenito entrariam no contexto de karst, e se procede essa posição. Bom, na minha opinião procede, mas eu não estava sabendo que a UGB, né, a União da Geomorfologia Brasileira, tinha colocado isso, não. Então, eu não posso afirmar que a UGB falou isso.
Agora, se falou, eu concordo. Eu acho que tem que incluir o arenito como um substrato para o desenvolvimento do karst. Lembrando que não é porque tem arenito que tem karst. Mas o fato de ter arenito, existe sim a possibilidade de desenvolvimento de um karst que não vai ser tão desenvolvido quanto no calcário. Isso precisa ficar muito claro, né? O karst em arenito, ele normalmente é um karst misto, que a gente chama de flúvio karst. Ele tem formas que são mais ligadas à hidrografia, à presença dos rios e à erosão de superfície, como tem as formas kársticas também, né? Então você tem as duas coisas. Ele dificilmente é um karst puro, vamos dizer assim. O karst puro ele aparece bem nitidamente nos carbonáticos, mas mesmo nos carbonáticos você também tem situações que não tem um karst puro, né? Você tem um flúvio karst, um karst misto, né? Então, acho que você incluir arenito como um substrato para o karst, acho perfeitamente válido, que deve ser colocado sim. Eu incluiria também os quartzitos. Quartzito e arenito, para mim, não tem mais dúvida. E acho que em outras rochas você pode ter ocorrências isoladas, assim, algumas formas kársticas, talvez até um sistema incipiente, assim, um indício, um primeiro passo para um sistema, mas aí já é mais difícil falar em karst. Mas no arenito e no quartzito não tenho dúvida. Para mim, são karst, sim. O Igor Bonzanini, aqui do EGRIC, ele perguntou o seguinte: tendo em vista que a geomorfologia tem se tornado cada vez mais uma ciência quantitativa, ao tentar promover um diagnóstico das feições atuais, no caso da Serra do Itaqueri, que apresenta várias feições kársticas isoladas, você não acredita que ainda falta muito trabalho para podermos chamá-lo de relevo kárstico? Falta. Eu acho que a Serra do Itaqueri ela tem elementos de endokarst que são reflexos de processos que, na minha opinião, são pretéritos, aconteceram há muito tempo, e que, com a evolução do relevo de cuesta, acabaram cortando vazios que estavam na rocha abaixo, e expondo esses vazios que, na minha opinião, eles se formaram não com um rio saindo da caverna, mas com dissolução interna da rocha ali, dissolução, remoção para níveis inferiores, enfim. Aí tem toda a minha explicação disso lá na minha tese. Mas Itaqueri, para mim, ele não é um relevo kárstico. Ele tem um endokarst, algumas formas de endokarst que são mal desenvolvidas, elas não são, as cavernas elas não são lineares, elas não têm grandes condutos, elas são somatória de alvéolos, vamos dizer assim, que coalesceram, né? Ou então estão ligadas a fendas, né? Que aí você tem temperismo ao longo da fenda e forma até uma linha reta, mas não é claramente um desenvolvimento de um sistema de transporte que seria o típico de um sistema kárstico. Então, para mim, a Serra do Itaqueri ela tem assim fenômenos kársticos, mas ela não é um karst. Ou pelo menos não é atualmente, né? Talvez seja um paleokarst e as formas de superfície tenham sido destruídas, aí é outra história. Então eu teria que ter meios de encontrar o passado aí, que eu não vejo como, né? Porque a partir do momento que a superfície é erodida, você não tem mais as referências. Talvez alguns indícios muito leves, como eu falei, você acha eventualmente alguns lapiás, algumas coisas, mas você não tem nada claro ligando as cavernas com a superfície. Então, como o endokarst está desconectado da superfície, eu não considero um sistema kárstico. Eu acho que são formas kársticas meio isoladas ali, reflexos de um período anterior. Obrigado. O Rafael Parra está perguntando o seguinte: na sua opinião, nas cavernas da Serra do Itaqueri, predominam os processos de dissolução ou processos mecânicos? Piping e abatimentos de blocos. Bom, eu acho que o vazio se originou principalmente por alteração e remoção. E isso aí implica num período grande de alteração e talvez até dissolução de parte do quartzo, né? Teria que ser um processo assim, no sentido temporal, muito longo, bem mais longo que seria no calcário. E a percepção que eu tenho, principalmente no fazendão lá, é que esse material pode ter migrado para níveis inferiores. Então, pode ser que cavernas tenham se desenvolvido abaixo do nível onde estão as cavernas atuais, e conforme o freático foi para baixo, parte desse material foi carreado para baixo e não para fora da caverna.
Então, mas isso é uma percepção que eu tenho da minha experiência e da vivência que eu tenho das cavernas de lá. Eu não tenho como atestar ou comprovar isso. Então, na minha percepção, eu acredito sim que tem um componente de dissolução, inclusive dos grãos de sílica, muito forte lá na região de Itaqueri. Mas que é um processo antigo, que aconteceu no passado e não é o processo atual. O Fernando Moraes ele fez a segunda pergunta. A ocorrência de crosta ferruginosa recobrindo as paredes das cavernas em arenito poderia ser indício de paleocárstio? Isso ocorre muito aqui nas cavernas próximas de Palmas, Tocantins. Isso acontece aqui nas cavernas de Itaqueri também, né? Olha, a partir do momento que o arenito tem ferro dentro dele, a mobilização do ferro acontece. Se o ferro se mobiliza e vai chegar no vazio, é o mesmo processo de formação de qualquer espeleotema, né? Você tem lá uma solução que está saturada, quando chega no vazio, ela perde a saturação e deposita os minerais que estão nela, então formam crostas. Formam espeleotemas e, no caso do ferro, formam crostas. Então, a partir do momento que você tem disponibilidade de ferro dentro do arenito, isso sim é um processo bem natural. A Soraya Neves, ela fez uma pergunta, ela até comentou ali que foi respondida, mas eu quero perguntar, reforçar. Qual seria o termo, então, para o caso de arenitos, quartzitos, basaltos, quando não calcário? Olha, eu gosto da solução que o Renault deu lá em 53. Ele chamou de karst arenítico, pura e simplesmente, né? Para diferenciar do termo karst. Quando você fala karst, normalmente todo mundo liga isso automaticamente com calcário. Quando você fala karst arenítico, karst quartzítico, karst, sei lá, em basalto, se você encontrar alguma coisa que justifique isso, enfim, né? Você está direcionando o conceito de karst, só que para um determinado substrato. Então, a minha opinião é que quando você falar em karst não carbonático, você fale associado à rocha em que você encontrou isso. Seria o caso do karst arenítico, karst quartzítico, assim por diante. Então, vamos seguir aqui. Qual que seria, para você, Rubens, qual é o potencial das cavernas areníticas em território nacional? Assim? Quais são as principais regiões? Olha, o Brasil tem talvez mais áreas areníticas do que carbonáticas. Se você for procurar com detalhes, eu não fiz um estudo de levantamento de área, de coisas desse tipo, mas a percepção que eu tenho é que tem mais arenito do que calcário em exposição à superfície, enfim. E aí é o seguinte, se você pegar o banco de dados da SBE, o banco de dados do CANI, jogar lá, fazer um filtro de arenito, parece caverna praticamente no Brasil inteiro. Eu fiz um mapa na minha tese, que já está ultrapassado, obviamente, porque a tese é de 2010, 2011. Eu fiz um mapa em que eu me baseei exclusivamente em artigos que citavam explicitamente cavernas em arenito ou quartzito, que é o mapa que vocês vão ver agora. Então, só por esse mapa, olhando em termos de potencial, você vê que já existem relatos de cavernas no Brasil inteiro, né? E mesmo em regiões que ainda não tem ali, né, mais ao oeste ali e tal, não tem no artigo científico falando sobre isso, mas você tem lá nos bancos de dados da SBE, do CANI, enfim, né? Então, as áreas, você vê que o potencial espeleológico em arenito é absurdamente grande. Eu acho que ele está sendo até menosprezado porque a maioria das pessoas que exploram cavernas, né, principalmente o explorador, aquele que descobre, que vai a campo para descobrir pelo lado esportivo, de penetrar em caverna, de conhecer, etc., esse explorador ele gosta do calcário, das cavernas grandes, das cavernas bonitas, cheias de espeleotemas e tal. O arenito ele não atrai tanto esse explorador, né? Ele vai atrair o explorador quando acontece como aconteceu comigo. Mora numa região que não tem calcário, aí você começa a fuçar outras rochas. Então aí você acaba achando umas coisas interessantes, né? Então eu acredito sim que o potencial de arenito no Brasil pode ser talvez até maior do que o do calcário. A diferença é que as cavernas vão ser menores, né? E os sistemas vão ser menos evidentes. Mas sim, eu acho que tem um potencial aí para abranger praticamente boa parte do território brasileiro. Quais são as principais
regiões assim? Aqui no Brasil, o que a gente pode ligar claramente, né, que já são mais conhecidas, a região ali de Ponta Grossa, né, Vila Velha e tal. Vila Velha é o Parque Estadual de Vila Velha, né, não Vila Velha no Espírito Santo. Aqui a região da costa do estado de São Paulo, sul de Minas, que você tem referência de cavernas em toda a costa praticamente. Inclusive lá no Rio Grande do Sul tem também. Santa Catarina tem um trabalho do Schroeder, se não me engano, que fez nos arenitos lá. Então, praticamente todos os estados do sul você tem várias ocorrências de caverna em arenito. Estado de São Paulo, Minas Gerais tem algumas ocorrências bem interessantes, se bem que a região central de Minas tem mais quartzito, né? Você deve falar até melhor do que eu disso aí. Depois a gente vai subindo aí a região de Mato Grosso, de Goiás, de Tocantins. Tocantins tem muita caverna, né? Nossa, tá me faltando o nome agora. Fernando. Mas, enfim, tem um pesquisador da Universidade de Tocantins que fez uma série de levantamentos lá, achou muita coisa em arenito. E aí você vai vendo Pará, né? Pará tem umas coisas assim fantásticas em arenito também, já vi alguns trabalhos muito interessantes. Então, que eu me lembro assim de cabeça são essas áreas, mas com certeza, bom, Mato Grosso, né, que eu estudei, inclusive. Aliás, assim, eu estudei a região do Chapada dos Guimarães, mas se você seguir na região ali, subindo mais ao norte, né, indo para a região da Serra do Roncador ali, que inclusive Cocalinho, que é a área que eu estudei no meu mestrado, está perto. Eu passei por umas coisas de arenito ali que me chamaram muito a atenção, só que eu nunca voltei lá para estudar, né? Fernando Moraes, ele mesmo, é o próprio. Ele fez um trabalho fantástico lá no Tocantins, achando uma série de coisas em arenito, e fico muito contente assim de ver que tem outras pessoas pesquisando em arenito, né? Não sou o único. Então, poxa, é fantástico você ver isso, sabe? Eu acho que potencial para arenito a gente tem muito. A questão agora é ter gente para ir atrás de pesquisar esse potencial. A gente tem, pode dizer que o EGRIC, estando numa região com super potencial de arenito, a gente tem mais que a obrigação de fazer muita pesquisa nessa área. Com certeza, com toda certeza. O GUP lá em Ponta Grossa, essas regiões que tem muita caverna em volta, né? Que é basicamente o quintal nosso, a gente tem essa obrigação de desenvolver pesquisa na área. Porque assunto tem. Assunto tem. Tem muita coisa. O casting arenito é muito pouco conhecido, né? Tem muito a se desenvolver, tem muito a descobrir, tem realmente coisas importantes aí em termos de pesquisa científica para serem feitas no arenito, e o arenito é muito mal conhecido, né? Não só no Brasil como no exterior. No exterior tem vários trabalhos em arenito, até mais do que no Brasil, mas ainda assim tem muita coisa a ser feita. Rubens, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu estou finalizando é pedindo você falar alguma mensagem para quem acabou de começar ou quem está no início aí da sua jornada pela espeleologia ou quer começar. O que você gostaria de passar? Olha, eu acho que assim, seja por um motivo puramente esportivo ou de querer conhecer, de entrar simplesmente, né, desbravar, seja por motivos científicos, eu acho que vale a pena você, se você gosta, né, se você se interessou por cavernas, se você foi uma vez e isso te chamou a atenção, você quis voltar, mete as caras, sabe? Porque eu comecei sem perspectiva nenhuma, comecei por prazer. Vamos ver, é bonito, tal, não sei o quê, vamos lá ver as cavernas, não sei o quê. Aí depois de um tempo de explorar a caverna, você aprende a mapear, porque é uma coisa que é importante, inclusive algumas cavernas você tem que mapear, senão você pode se perder dentro, né? Toca da Boa Vista é um exemplo fantástico disso. E se você não tiver um mapa lá dentro, ou alguém conheça bem a caverna, você está perdido lá dentro, literalmente, né? É trabalhoso demais. Então, dependendo da caverna, você inclusive tem que fazer o mapa. Então, junto com a atividade técnica de exploração e visitação, que você vai ver coisas bonitas, vai visitar certos locais, vai tentar achar novas cavernas, né? Ter o prazer de descobrir cavernas, você tem um mínimo uma atividade técnica que é fundamental e que acaba contribuindo para a ciência espeleológica, que é fazer o mapa. Se você fizer isso, você já está dando uma contribuição enorme para o conhecimento da espeleologia brasileira, né? Que é cadastrar caverna e mostrar o mapa delas.
A partir disso, se você realmente se interessa, gosta, etc., está ligado a alguma área da ciência, porque dentro da caverna você não tem só a geomorfologia, que é o que eu estudo, né? Você tem a biologia, que é o que você estuda, né? Você tem arqueologia, você tem paleontologia, enfim, tem uma série de outras ciências aí que concorrem no ambiente de cavernas, né? Então, se você tem gosto por uma dessas áreas da ciência, você tem gosto por cavernas, por que não juntar as duas coisas e transformar isso num veículo de pesquisa, né? Então, acho que gostou, tá indo, tá valendo a pena, está se sentindo bem com isso, manda ver, continua. Nem que seja pura e simples exploração, né? Mas você notificando que tem caverna não sei aonde já é uma informação importante. E aí, se você gostar, se dedicar e for à frente, melhor ainda. O Afonso ele acabou de mandar um comentário aqui, falando um lembrete, que amanhã, inclusive, continua o assunto de casting erenito, que vai ter uma live com o pessoal da GUP, sobre do Infonados Informados, sobre a questão da comparação. Eles vão fazer uma análise, uma comparação das cavernas da região de Ponta Grossa e das cavernas aqui da Serra do Tequeri. Perfeito, então, inclusive pretendo assistir, porque me interessa muito, né? O Henrique Pontes vai estar falando lá por Ponta Grossa, vai ser legal demais. E o Parra vai estar falando aqui por... Isso, exato. Claro. Uma coisa interessante, pessoal, a gente está na Semana do Meio Ambiente, né? Só que levando em consideração de que eles estão querendo passar boiada, né? Como muito disse aí nosso ministro do Meio Ambiente, as nossas cavernas também estão um balaio aí. Existe uma movimentação para se alterar a legislação do decreto. O decreto, ele conseguiu barrar muita coisa, mas ele tem muito que melhorar. Mas ele só vai conseguir ter uma definição exata quando tiver uma lei focada em todas essas questões. Só que, por enquanto que a gente não tem uma lei, o que a gente não pode deixar que aconteça é que ocorra mais retrocesso em relação ao que a gente já tem. O decreto, cavernas passaram a poder ser suprimidas e tudo mais. A gente teve um ponto positivo que muita caverna passou a ser mapeada por causa do licenciamento ambiental, mas mesmo assim tem seus pontos negativos. Só que, de toda forma, essa movimentação, eles querem que cavernas de máxima relevância também possam ser suprimidas, o que é muito problemático e extremamente perigoso e sensível aí, porque tem toda a contextualização das cavernas de máxima relevância, né? Cavernas, tanto pelas questões geológicas, biológicas, paleontológicas, arqueológicas, históricas, culturais, a gente tem todo uma base gigantesca para essas cavernas serem absurdamente preservadas. Então, com isso, a SBL, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, se movimentou e criou uma petição para impedir essa alteração. Junto com isso, foi criado um site, que é o protejacavernas.com.br, onde lá a gente tem alimentado o site com toda a informação que sai. Documentos, reportagens, vídeos, tudo relacionado ao assunto está lá. Inclusive, também o link para a petição, que a gente já está atingindo quase 6.000 assinaturas. Então, quem tiver interesse é só entrar no site e, enquanto comunidade espeleológica, a gente tem que estar absolutamente unido. Uma das vantagens desse período de quarentena é o que a gente está fazendo aqui agora e os grupos também estão fazendo. Toda essa interação intergrupos, que a gente sempre vem discutindo, tinha que ter essa interação física, mas como não é possível ter interação física no momento, vamos aproveitar essa interação virtual da espeleologia, né? Que inclusive vai virar assunto nessa sexta e sábado no Simpósio Brasileiro Virtual de Espeleologia, em que também teremos uma mesa que irá discutir sobre as ações da comunidade espeleológica brasileira frente à pandemia. Então, é mais um lembrete. Então, a gente precisa mais do que nunca estarmos unidos e lutar contra esse retrocesso. E quando passar e a gente não conseguir seguir em frente com isso, continuar unido, porque a gente precisa mesmo uma legislação para proteger nossas cavernas. Porque, por enquanto que tiver como decreto, é muito mais fácil conseguir fazer qualquer alteração baseada no humor ou nas pressões que estiverem ocorrendo lá em cima. Isso aí é fundamental, né? Acho que a gente tem que realmente se unir e fazer o possível para que isso não aconteça. E aí
No momento, o que a gente pode fazer é justamente participar através do site, aí, entrando, assinando, né? Mas não perder o foco, manter a união, manter as discussões e tentar pressionar para que no futuro saia a legislação, que a gente realmente precisa dessa legislação, né? Decreto é algo muito frágil, um sopro e ele some, né? Então, realmente é fundamental isso tudo, e eu acho que a gente não pode deixar de focar nesse esforço. Bom, Rubens, então vamos finalizando por aqui. Foi quase 2 horas de bate-papo, inclusive muito produtivo. Eu Passa. só queria dar uma última palavra. Eu vi que teve muitos comentários, algumas vezes falando de mim, mas infelizmente no meio da conversa a gente não consegue atender ou responder, mas depois eu vou procurar ler, e quem quiser me procurar no Facebook, mandar mensagem ou entrar em contato, será um prazer, tá? Muito bom. Eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado participar do nosso projeto. São todos esses aceitos que fazem esse projeto ser tão grande, porque É a bom. gente tem pessoas tão boas e com tanto reconhecimento passando essa informação à frente. A vantagem nessa quarentena é que essa quarentena vai gerar muita informação em todas as áreas, inclusive na espeleologia. De pleno acordo. Aliás, assim, agradeço muito, né? Porque por eu ser do EGRIC, podia ser que o EGRIC falasse, não, vamos procurar gente de fora, né? Mas valorizar alguém que é da casa, poxa, isso é legal também, né? A gente se sente bem com isso. Então, eu agradeço ao EGRIC, que eu continuo sendo parte desse grupo, né? Apesar de estar morando agora em Águas de São Pedro, mas continuo sendo parte desse grupo, continuo tendo uma ligação muito forte com o grupo e, poxa, tudo de bom, né? Não pode, é uma iniciativa que eu acho que foi fundamental. Não participei da iniciativa em si, mas estou contente de estar ajudando que ela se mantenha e continue. Eu gostaria de agradecer, então, o pessoal também que está acompanhando aí também. Eu sempre falo isso, mas é graças ao público que acompanha que o projeto ele pode sobreviver e está sobrevivendo. Porque se, afinal, a gente convidasse as pessoas e não tivesse um público interagindo e divulgando, não teria por que continuar. Então, isso é como se fosse um combustível para a gente continuar o projeto. E o projeto não para. A gente tem um companheiro aí. Pulou no meu colo agora. O meu sempre passa por aqui também, mas é graças a esse público que eu sempre agradeço, e também ao pessoal que está atrás das telas também. Tem o Eduardo, que está aí na parte do streaming, que é super complicado, tem a Thaís e o Felipe também na parte de marketing, eu tenho o Ian e a Lisa ajudando na parte de roteiro, ou seja, é uma super equipe envolvida para esse projeto dar certo. E já divulgando, semana que vem teremos mais uma live, que será sobre espeleobiologia, e a gente vai ter o prazer de ter Leonora Trajano, que é um dos grandes nomes da espeleobiologia a nível mundial, e certamente ela vai ter muita história em seus mais de 30, 40 anos de espeleologia para contar. E é isso, pessoal. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima semana. Obrigado, Tchau, tchau. boa noite.